A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. E assim, como a frase de Aristóteles, que eu estou iniciando esse bate-papo hoje, que vai estar rodando no YouTube e no Spotify, nosso canal Alquimia do Sentir. Estou muito feliz por estar aqui hoje, muito feliz comigo, primeiramente, porque demandou muita coragem para eu estar aqui hoje. Muitos percalços, muitos desafios, mas eu precisava colocar isso aqui no mundo, eu precisava trazer isso aqui. E tô muito feliz. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Isso contribui bastante para que essas mensagens cheguem mais e mais para você e mais para quem precisa, para os corações que estão conectados com o meu em algum tempo e espaço por aí. E o tema de hoje é coragem. Essa palavra que às vezes causa tanto medo, né, gente? Vamos lá. Coragem. Ai, não é um bicho de 7 cabeças. E primeiro de tudo, eu preciso falar o que é coragem, ao meu ver, né? Porque nada que eu trago aqui também é uma verdade absoluta, filtra por aí e carrega só o que lhe pertence, só o que lhe cabe. Pra mim, a coragem não é a ausência de medo. Isso eu trago em vivências mesmo, de verdade, do que eu já vivi uma vida inteira de 30 anos. E dos estudos que eu tenho feito. Eu tô fazendo uma pós-graduação em neurociência e eu tô simplesmente apaixonada. Mas voltando um pouquinho na frase do Aristóteles, eu concordo totalmente que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque pra mim foi o primeiro sentimento que a gente precisou ter de impulso para estar aqui nessa experiência terrena. A gente precisou de coragem para falar, eu vou descer lá. Então, tudo isso, né? Somos todos corajosos. E tendo dito isto, vamos falar agora sobre a coragem, que não é a ausência de medo. Quando a gente fala isso, a gente, é muito subjetivo, né? Coragem não é ausência de medo, então quer dizer que eu tenho que ir lá enfrentar, mas é tão difícil, nossa, dá uma palpitação no coração, nossa, meu estômago embrulha, borboletas no estômago. Gente, e se eu contar pra vocês que é fisiológico? É fisiológico, o nosso corpo sente tudo isso. E tem reações fisiológicas do nosso cérebro pro nosso corpo, que traz essa sensação e às vezes vai nos limitando mais e mais e mais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem já deu uma estudada aí sobre neurociência, sobre o estudo do cérebro, tá até meio na moda agora, falando um pouquinho sobre trauma, que a gente tem o modo luta ou fuga. Quando a gente sente medo, quando o nosso cérebro entende, a nossa mente entende que a gente tá em situação de perigo, a nossa amígdala é ativada. Nossa amígdala lá dentro do nosso cérebro, não é a amígdala aqui, ela é ativada e ela começa a disparar várias informações para o nosso cérebro e falar, olha, ativa e desativa o que for preciso, porque estamos em perigo. Precisamos nos proteger, ou lutando ou fugindo. Então, ou luta ou fuga. Antigamente, essa luta ou fuga servia para quando a gente estava lá caçando e se deparava com um leão na nossa frente. Hoje, sabe como que dispara o nosso modo luta ou fuga? Muito comumente, quando a gente recebe um e-mail inesperado do nosso chefe. Ai, meu Deus. Aí o coração dispara. Aí vem aquela toda descarga de estresse no nosso corpo. Mas aí, em paralelo, lembra, né? Coragem não é ausência de medo. Então, quando a amígdala tá ali ativada, medo, 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 socorro, socorro, socorro. Aí, com as descobertas mais recentes, temos uma região no cérebro também, que se chama córtex cingulado anterior, que ele é ativado quando a gente enfrenta o nosso medo. Essa região, ela é responsável por armazenar as nossas memórias de medos e criar as novas memórias de medo também. Então, quando a gente enfrenta um medo, essa região é ativada e a grande chave, não necessariamente a amígdala é desativada. Ou seja, a coragem não precisa da ausência do medo, que é a amígdala, que tá aqui disparando fisiologicamente no seu cérebro, é fisiológico, o seu corpo tá sentindo tudo. E aí, a grande chave, meu Deus, a gente pode treinar isso. A cada vez que a gente dá passos mais corajosos na nossa vida, enfrentando os nossos medos, essa região do nosso cérebro vai sendo treinada, as nossas memórias de medo vão sendo trabalhadas, encaradas, ressignificadas e transmutadas. Então é possível uma vida com menos medo. Eu já fui uma pessoa com fobia social. Eu cheguei a um nível que às vezes eu via, por exemplo, um vizinho conhecido na rua, eu fingia que eu não via. E eu não entendia por que eu fazia aquilo.
Depois que eu fui compreender os meus processos e tudo, eu tinha fobia social. E era um medo muito grande de me expor. Eu tinha medo de falar um oi, sabe? Tipo, oi, boa tarde. E hoje eu sou a pessoa que mais ama dar bom dia, né? Enfim, tudo pode ser treinado. Só que demanda coragem pra gente começar a investigar, fazer essas investigações e falar, opa, não tá tão legal. Não sei se vocês lembram, eu acho que foi no primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal, no Spotify também eu já falei disso, que eu entendo que a gente tem uma tríade de cura, uma tríade de evolução. Primeira coisa é a gente identificar que algo tá incomodando a gente, que não tá legal. Nossa, isso aqui é uma sombra minha, isso aqui é um defeito. Eu não gosto de falar defeito, eu gosto de falar sombra. Isso aqui é uma sombra que eu tenho. Segundo passo, você decide agir rumo àquela cura, rumo àquela mudança, rumo àquilo. Eu preciso mudar, eu não quero viver com essa sombra mais. Aí um terceiro passo, que é o mais complexo, mas talvez o primeiro passo também seja mais complexo, enfim, é a tríade. É quando você começa de fato a agir e manter a coerência, continuar agindo, tá vendo? É processo, não adianta ter paciência com as nossas evoluções e as nossas transmutações. É ter paciência. Ó, tem um monte de passarinho passando aqui agora, um monte de arara. E paciência no processo. Mas eu te digo que é possível uma vida com menos medo. Quando eu falei aqui em um vídeo que a gente às vezes se identifica que tá sempre ali na porta de vigia, é esse medo que deixa a gente lá também. E o medo, ele não pode nos dominar. Quer dizer, ele pode, se assim você deixar. Tô falando não pode no sentido de que não é legal ele nos dominar. Não é legal uma vida com muito, muito medo. O medo, ele tem seus benefícios, ele nos protege de muitas coisas. Quando a gente tá andando numa rua, a gente tem que se proteger, a gente tem que sentir um pouco de medo pra ficar em estado de alerta. Numa rua escura, você, por exemplo, mulher sozinha, tem que andar em alerta. O medo, ele serve pra muitas coisas. Eu não tô falando pra gente extinguir o medo, porque tudo que a gente sente que nos atravessa é válido. A gente tá aqui nesse plano pra experienciar. E o nosso experienciamento é através do nosso corpo, da nossa mente. Corpo e mente, para que o nosso espírito experiencie de fato. E uma vida com coragem é uma vida mais alegre, é uma vida mais colorida, é uma vida que merece ser vivida. Uma vida com medo, medo de tudo, medo das pessoas, medo de se expressar, medo de trazer a sua voz no mundo. Eu queria tanto falar isso aqui hoje e um monte de empecilho apareceu. Meu celular pifou, o notebook não tava funcionando, enfim, tô gravando do celular do meu jeito que tá, tive que apagar um monte de coisa da galeria, mas eu tava com muita coragem. Eu falei, não, se eu tô com a coragem e eu quero ir lá, poxa, não é possível, nada disso aqui vai me impedir. Eu vou chegar lá e gravar, eu vou trazer isso aqui pro mundo, porque essa mensagem me atravessou hoje de uma forma, assim, tão preciosa, que eu recebi uma mensagem de 2 pessoas falando sobre isso, sobre a coragem, sobre o medo. E eu falei, gente, é isso mesmo. Eu nem ia gravar o vídeo hoje porque eu tava muito corrida, mas eu falei, eu preciso gravar. Esse foi o sinal do universo, que essa mensagem precisa chegar ainda hoje pra alguém. E tá aqui, ó, 5 horas da tarde, foi o tempo que eu consegui até me organizar tudo com os meus aparelhos aqui, porque tá bem caótico ultimamente, mas tô indo, tô fluindo. E uma das coisas também que eu quero reforçar, que eu não posso deixar de falar, é o seguinte: quando a gente tá na jornada de autorreconhecimento, de autoconsciência, o medo aparece em diversas situações. Vai aparecer. Lembra? Não é ausência de medo. Vai aparecer mesmo. Deixa ele te atravessar e pega o ensinamento que ele te tem. E um dos movimentos que eu gosto muito de fazer é conversar com o meu medo. Conversar com esse sentimento. Conversar com essa resistência. Hoje uma mana veio conversar comigo que ela tá com resistência de consagrar o cacau, porque assim, vem muitos insights, flui muita coisa, é aquele processo de cura, de transmutação. Ela perguntou se isso é comum, se eu já passei por isso. Eu passo por isso o tempo inteiro. Com cacau, com ayahuasca, que seja com a escrita, que seja com a meditação. Tem dia que meu corpo tá resistente, a minha mente tá resistente, eu não quero fazer nada. Só que uma coisa que eu aprendi é que quanto mais perto a gente tá dos nossos processos de transmutação, de subir os degraus da nossa evolução, mais a resistência vai aparecendo. É contraintuitivo, né? Tinha que ser assim, ai, tipo, é como se fosse assim, ai, tô amaciando, então vai amaciar cada vez mais até, transcender. E não, a resistência vai ficando muito maior. Isso é muito comum se você tá passando por isso aí. Isso é extremamente corriqueiro, tá? E qual que é a minha percepção disso tudo, que foi o que eu respondi pra ela? Eu acredito que o nosso corpo e a nossa mente, eles amam estar na zona de conforto.
Estar na zona de conforto é seguir os nossos mesmos comportamentos, os nossos padrões, as nossas crenças. E que talvez são padrões e crenças e comportamentos de décadas. Por exemplo, os meus, gente, que eu tô transmutando agora, que eu tô encarando. Eu tenho 30 anos, tem padrões aqui que estão comigo há 20 anos. Então acha que vai ser da noite pro dia? Não vai. E aí, a nossa mente e o nosso ego e o nosso corpo, eles não querem sair da zona de conforto. Então, quando a gente traz esses movimentos e começa a remexer ali, sabe quando a gente chega num cômodo e a gente começa a varrer e a poeira vai subindo e você vai até espirrando, mas tá tudo subindo até que você vê que tá limpo mesmo, fez uma bagunça. E isso não é zona de conforto. Conforto, né? Lembram que, assim, a zona de conforto, mas é porque ficou comum. Não quer dizer que é confortável. Às vezes é tão dolorido, mas tão dolorido, só que a gente nem tem essa percepção. Então, quando você começa a cavucar, a cutucar, a nossa mente, ela vai querer travar. Ela vai querer trazer essa resistência pra gente. Só que é aí, sim, que o universo nos testa e pergunta, será que ela tem coragem mesmo? Será que essa alma é corajosa o bastante para continuar esse processo dela, esse processo de cura e esse processo de evolução? Porque quanto mais os degraus vão subindo, a gente vai escalando tudo isso, mais responsabilidade vem, mais coerência é nos cobrada. Tudo vai sendo transmutado e cobrado mesmo. Não falo assim, cobrado pela espiritualidade, igual muitos gratiluz gostam de falar. Tanto que eu mergulhei de cara no estudo da neurociência, porque eu vi que se ficasse só na espiritualidade, ficaria absolutamente manco e às vezes até um pouco alienado. Porque a espiritualidade, ela é muito necessária, tanto que é a tríade para mim. É corpo, mente e espírito. Só que quando você tende só para um lado, racional demais, você fica só na mente. Então você não acredita em nada que é espiritual. Então vai ficar perrengado também. Mas eu vou falar aqui agora de uma outra vertente que eu vivi nos últimos meses e que foi muito dolorido para mim. O ser humano, trazendo a espiritualidade para dentro de si e pro externo, ele às vezes ele pega um péssimo hábito de querer justificar tudo. Então, por exemplo, eu que sofri uma violência gratuita, aleatória, no meio da rua. A primeira coisa que eu ouvi de uma mulher, foi: quando a gente sofre uma violência assim, a gente atrai um abuso, é porque a gente tá com nossa energia masculina desequilibrada. Aí eu parei e ouvi aquilo, toda debilitada, toda machucada. E eu falei, gente, nem consigo processar. Só que eu comecei a absorver aquilo tudo, comecei a acreditar. Falei, gente, que alma ferrada que eu sou. O que eu plantei lá no passado, que eu tô colhendo isso tudo. E que energia que tá desestabilizada, desestruturada, que é essa dentro de mim. E aí eu comecei a querer justificar. E aí eu fui ficando com medo. Medo de mim. Medo do que eu colocava no mundo. Medo da minha vibração. Medo me dominou. E foi um baita processo pra conseguir sair desse limbo de medo, que era um processo que eu já tava fazendo, só que aí ali veio turbilhão, meio que soterrando muitas coisas que eu já tinha desenterrado. Aí eu tive que ir lá, cavar tudo de novo, cavucar. E aí que eu comecei a perceber, não dá pra ficar só na espiritualidade, porque a gente fica até um tanto meio alienado. Então tem que trazer as vertentes corpo, mente e espírito pra gente também. O trauma, os nossos medos, eles ficam aqui, armazenados nas nossas células. Então, se você não tá lá fazendo uma atividade física, mexendo o seu quadril, navegando no flow com o seu corpo, que é esse veículo sagrado que a gente vai experienciar aqui, também não adianta você fazer seus processos de mantrar, de mentalizar, eu sou corajosa, eu consigo isso. Não vai adiantar. Porque é tudo em conjunto, não tem separação. E, diante disso tudo, eu trouxe um texto aqui para ler para vocês, que é da Liz Gilbert, que é daquele livro e do filme Comer, Rezar e Amar. E é maravilhoso. Foi tão sincrônico, uma grande mana, que eu sempre falo, assim, quando ela abre a boca, ela é canal de alguma mensagem do universo. E ela trouxe esse texto pra mim hoje. Eu falei, eu não tô acreditando, porque hoje eu quero gravar um vídeo sobre coragem. E esse texto casou muito. Então, eu vou ler pra vocês. No final, eu acabei acreditando em uma coisa,
que eu chamo de física da procura. A força in natura governada por leis tão verdadeira quanto as leis da gravidade. A regra da física da procura é mais ou menos assim. Se você for corajoso bastante para deixar tudo para trás que é familiar e cômodo, que pode ser qualquer coisa, desde a sua casa até a amargura de antigos ressentimentos, e planejar uma viagem de busca verdadeira, tanto externa quanto interna. E se você estiver realmente disposto a considerar tudo o que acontecer com você nessa viagem como uma pista, e se você aceitar todos os que encontrar ao longo desse caminho como professores, e se estiver preparado, acima de tudo, a enfrentar e perdoar realidades bem difíceis sobre si mesmo, a verdade não será negada a você. Então, que tenhamos coragem para iniciar e para continuar, que é um tanto mais desafiador, a nossa física da procura, porque requer coragem a gente se reconhecer e a gente identificar padrões e crenças e comportamentos que foram tão nocivos para nós e para o externo, mas que quando você olha para eles, você fala, ok, eu perdoo, eu honro tudo o que aconteceu, mas agora eu decido mudar. A gente tem a dádiva do recomeço. A gente pode recomeçar a cada novo dia, a cada novo segundo, a cada nova hora. E isso é uma grande dádiva que o universo nos concedeu. A dádiva do recomeço. Já pensou naquela magia da virada de ano? Você tá lá, dia 31 de dezembro, tá assim, nossa, foi um ano até desafiador, meu Deus, mas tô olhando com gratidão. E aí chega o primeiro dia do novo ano, você tá num gás assim, diferente. E é a mesma coisa. Mas é aquela magia do recomeço. Então, se você tá aí, sentindo um pouco de medo, ou um tanto bom de medo, saiba que é possível recomeçar. É possível você ativar a sua coragem, é possível você treinar ela. E como que eu treino a minha coragem? Inicialmente eu comecei conversando com ela. Ei, coragem. Ei, medo. Ei, resistência. Então eu converso com os meus sentimentos e as minhas emoções. E mais que conversar, é importante você escrever. Então o que é interessante? Um ótimo exercício. Pega um papel, um lápis ou uma caneta e sinta no seu coração, traga na sua mente um momento que você enfrentou um medo seu. Que seja um medo pequeno, seja um medo grande, algum medo que você enfrentou. Alguma situação que a vida pediu coragem e você conseguiu. E aí você vai escrever essa situação. Aí, escrita a situação, você vai trazer lá do seu coração e do seu corpo quais foram as sensações sentidas quando você conquistou esse enfrentamento, quando você trouxe essa coragem à tona. E aí você escreve, você vai ver que vai fluir muita coisa gostosa. Ah, foi um sentimento de realização. Nossa, eu me senti tão bem. Nossa, eu me senti tão corajosa. E aí, o terceiro ponto. Escreva o que você sentiu antes. Antes de enfrentar aquele medo, o que passou pela sua mente, pelo seu coração? Quais foram os diálogos internos? Sabe aqueles diálogos destrutivos, amedrontadores? Você não é capaz de fazer isso. Você não consegue. Não. Isso não é pra você. Isso é demais pra você. Sabe aqueles diálogos bem com o chicotinho aqui atrás? Eu adoro falar isso, que a gente usa um chicote, né? Nós somos nossos próprios agressores. E você escreve qual foi o sentimento que antecedeu, os pensamentos, as emoções. E aí você vai ter esse trio. O que você conquistou, o que você sentiu antes, o que você pensou antes, e quais foram as sensações do pós, as sensações de realização. E aí você consegue ver e consegue treinar o seu cérebro a enfrentar os seus medos. E ver que quando você enfrenta os seus medos, fica tudo bem. Que mesmo que talvez cause ali uma discordância em algum movimento externo que você esteja inserida, que requer coragem às vezes para falar alguma coisa que você tá pensando que não tá em ressonância com a pessoinha lá que tá te questionando. Então requer coragem para trazer a sua voz ao mundo. Mas você vai constatar ali o quão libertador é. É libertador. Você liberta a dor do medo, porque o medo causa dor na gente.
Ai, que você, juro, 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 do meu coração, que eu tô aqui torcendo pra que você aí do outro lado encare os seus medos, que sejam os pequenos, de início. Vamos começar nos pequenos medos, que seja, talvez se você tá aí reconhecendo que você tá com uma fobia social, que você consiga cumprimentar o seu vizinho, que você consiga sair na rua e dar um bom dia para um desconhecido. E assim a sua jornada de trabalho, da sua coragem e ativação dela vai fluindo cada vez mais. Honro muito você que tá aqui, que viu até o final, que ouviu até o final. Gratidão imensa. Se fez sentido aí pra você do outro lado, curta, comente, compartilhe. Adoro receber as mensagens de vocês, os feedbacks. Mesmo que você não tenha ainda a coragem de trazer aqui nos comentários pra todo mundo ver, me manda lá no direct do Instagram, me manda no meu WhatsApp. Eu amo ouvir e ler vocês. E que vocês ativem mais e mais essa coragem, assim como eu tô do lado de cá. Não me coloco aqui como mestre, preciso enfrentar os meus medos a cada dia, a cada momento. Mas ao longo da minha jornada, eu sei que eu descobri várias ferramentas e eu não desgrudo delas nunca mais. Porque elas me dão muito, muito, muito condicionamento para conseguir seguir a minha vida de supervivência e deixar a sobrevivência de lado. Beijo, beijo.